Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de abril de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Hoje, exatamente 1º de abril de 2022, iniciando aí o mês de abril. No livro, nós estamos na primeira parte e nós estamos no estudo sobre a natureza do Cristo. E, em particular, agora, nós estamos as palavras de Jesus provam a sua divindade. E o que o nosso querido professor Allan Kardec está fazendo? Ele está pegando as citações do Evangelho, do Novo Testamento, as falas do nosso Senhor Jesus, anotado pelos evangelistas, falas essas que deixam bem claro que Jesus é o Filho e que Deus é o Pai, que Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o Filho, mostrando o equívoco da afirmação que Jesus seria Deus. Então, nós estamos aqui, nesse momento, estudando. E vamos iniciar fazendo a nossa oração, já solicitando para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, espiritualidade aqui presente, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a obra do Allan Kardec, obra póstuma, obras oferecidas pela espiritualidade maior para aprendizado e entendimento nosso, que possamos a cada dia assimilar, praticar todos esses ensinamentos que estamos aprendendo através dessas obras, e que possamos estar sempre ligado, Senhor, contigo, entendendo e corrigindo nossos erros do dia a dia, que possamos a cada momento dar um passo em tua direção. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos ver as citações que o professor Allan Kardec estará colocando nessa anotação, ainda confirmando a fala do nosso Senhor Jesus, sempre informando que Ele é o Filho e não o Pai. Vamos lá. Evangelho de João. A maioria é Evangelho de João. O Evangelho do João é um evangelho assim muito místico, né? É um evangelho assim que você... É como se dissesse assim, primeiro que ele já escreveu com os seus 90 anos de idade. Era muito mais a intuição, né, daquilo. Então, algumas palavras do João são realmente de interpretação. Você tem que interpretar aquilo que ele está falando. Tirar o espírito da letra mesmo, tá certo? É um evangelho diferenciado, o Evangelho de João. Vamos ver aqui. Por causa disso, os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo, porque fizera tais coisas em dia de sábado. Porque você sabe que para os nossos irmãos da época, israelitas, né, os judeus, e em particular os fariseus, né, eles guardavam o dia de sábado, né? O dia de sábado é o Shabat deles. Então não se pode fazer absolutamente nada, não se pode mexer na terra, não se pode fazer nada. É um dia direcionado a Deus. Isso tomou uma proporção tão grande, porque quando Moisés falou de guardar os dias de sábado, porque eles começaram a idolatrar o sábado, né? Porque no decálogo está lá, é o 4º mandamento, né? Guardar o dia de sábado. Mas isso foi colocado na época, porque lembra que o decálogo é uma revelação divina, porque eles trabalhavam sem parar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Alguns animais chegavam realmente a perecer de tanto excesso. Então era necessário que parasse um dia. Mas aí, devido a essa regra, o que o homem fez? Como diz o nosso Senhor Jesus, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então eles acabaram se escravizando. Então, o nosso Senhor Jesus curava um homem coberto de feridas e ele dizia, mas como que ele fez isso no sábado? Gente, olha o nível de fanatismo. Ao invés deles se preocuparem com um ser humano que foi curado e que isso não é comum, isso não é comum uma pessoa curar alguém como Jesus curou.
Então, eles conseguiam apagar isso, não davam atenção a isso e se limitavam ao sábado. Quando Jesus curou um cego, o que Jesus fez? Jesus pegou a terra, cuspiu, fez um melequezinho e passou nos olhos. Ele não precisava, obviamente, fazer isso, mas por que ele fez? Era mais um movimento de protesto. Então Jesus ia contra os excessos. Então os fariseus estavam no nível dos excessos. Você vê aqui, olha, que ele diz: por causa disso, porque Jesus curava no sábado, os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo, porque fizeram tais coisas em dia de sábado. Os fariseus, os judeus, eles eram extremamente agressivos mesmo, entendeu? Fanáticos, então eles matavam. Você vai ver na obra Paulo e Estevão, eles queriam rasgar, matar Estevão ali. Jesus também passou por isso, dentro dessa selvageria dos judeus daquela época. E Paulo também está passando por isso, passou por isso também naquela época em relação ao farisaísmo. Então, a gente valoriza muito mais as regras do que o ser humano. Então, hoje não é diferente. Quantas vezes a gente valoriza muito mais uma diretriz do que um ser humano que está na nossa frente pedindo por favor? Então, às vezes, vamos pegar a nossa instituição espírita. Às vezes, a instituição espírita tem suas regras. Mas toda regra deve ter exceção. A gente tem que avaliar cada caso. E senão a gente vai estar repetindo os fariseus. Olha, o rancho é para dar apenas para quem está cadastrado. Tá. É que essa coisa do cadastro foram inventando também. A pessoa chega com fome, desesperada, numa situação difícil, é autêntico, mas não está. Não, a senhora não está cadastrada. Mas minha senhora, eu estou com fome. Não, a senhora não está cadastrada. O que a senhora quer que eu faça? Eu estou com fome. A senhora vai morrer de fome, porque a senhora não está cadastrada. Porque é mais ou menos isso, quando a gente diz o não para uma pessoa. Então, o que é isso? É colocar as regras acima do ser humano. E isso os fariseus fizeram naquela época. Por isso queriam matar Jesus. E aí Jesus respondia, mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mais uma vez mostrando que ele é o enviado. Mas aqui é interessante a gente já pegar esse versículo e dizer assim: olha, meu pai trabalha dia de sábado e eu também vou trabalhar. E meu pai trabalha, como ele diz, até hoje. Essa foi a anotação de João, capítulo 5, versículo 16 a 17. Vamos para o próximo, também é João. Porque o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem ao Filho, como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mas óbvio, né? Se a gente não honra Jesus... Ou seja, o que seria honrar ao Cristo? Isso é lábios? Não. Honrar ao Cristo é atitudes. As atitudes que Ele, nosso Senhor, nos ensinou. Se nós não honramos o nosso Senhor com atitude, a gente também não está honrando a Deus. Por quê? Porque as lições que o nosso Senhor nos trouxe não são lições pessoais, são lições divinas. Nosso Senhor Jesus veio nos ensinar as lições de Deus, que são as lições do amor. Então, se não honra o Filho, logo não honra o Pai. Então, mais uma vez, eles colocando na condição de filho. Em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não cai na condenação. Antes, já passou da morte à vida. Então, já que a gente leu aqui, vamos comentar um pouquinho isso até onde a gente dá conta. Quando ele fala, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque aquele que ouve a minha palavra é aquele que vive a minha palavra. Porque às vezes a gente só escuta, mas não vive. Quem ouve, aprende e vive. Aí ele diz... Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, crê que sabe que foi Deus que enviou Jesus, tem a vida eterna. O que é a vida eterna, gente? Se eu vivo 100% as lições de Jesus e creio naquele que o enviou, em Deus, eu não preciso mais encarnar. E crer não é apenas dizer eu acredito, crer é viver. Então,
Então, se eu estou no grau que eu vivo 100% o Evangelho de Jesus, eu já aprendi todas as lições, eu permaneço na vida eterna, ou seja, eu não preciso mais morrer, ou seja, eu não preciso mais entrar na carne. Vida eterna é eu não preciso mais reencarnar, porque a morte física é uma experiência do corpo físico. Entendeu? É a vida eterna. E não cai na condenação. Tem a vida eterna e não cai na condenação. Por quê? Porque não faz o mal. Antes já passou da morte, dessa morte moral, à vida. A vida verdadeira, a verdade, né? Coisa linda, né? Por isso é que a gente aprende espiritismo. Jesus é a porta e a doutrina espírita é a chave para abrir essa porta. Se a gente não tem os recursos da doutrina, a gente não tem como interpretar isso aqui. Então, por isso é a chave. Vamos mais um versículo. Em verdade vos digo que hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ou seja, que hora vem e ela já veio, porque Ele é a hora. Ele é a revelação. E ele diz, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Que mortos são esses? Os mortos morais. Muitos de nós somos mortos, estamos mortos, moralmente falando. Mortos para a vida. Quando a gente fala em vida, porque eu viver na terra, na horizontal, eu sou um morto. Por quê? Porque o morto ele não progride. Então, quantos de nós estamos encarnados na terra sem progredir? Estacionado, logo nós estamos o quê? Mortos para a vida real, que é a vida de aprendizado, de luta, de sacrifício, e aí há crescimento. Em verdade vos digo que hora vem e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão. Tá vendo? A voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão. Então Madalena estava morta, ela voltou, ela viveu. Saulo de Tarso estava morto, ele viveu, entendeu? Voltou vivo. Por exemplo, tem uma das cartas de Paulo que diz, levanta, ó tu que dormes. Levantar é ressuscitar, é estar de pé. Pessoal, ressuscitar nos foi ensinado que seria o espírito voltar à carne. Isso pode até ser dentro do conceito católico, mas dentro do conceito judaico, ressuscitar é estar de pé, levantar. Então, quando a gente escuta lá Jesus ressuscitou, Jesus ficou de pé. Tá? Então ele diz, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Aqui é interessante que ele diz assim, em verdade vos digo, que hora vem e ela já vem, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí logo aqui ele finaliza, ele é o Filho do homem. Filho do homem, gente, literalmente, quer dizer filho de Adão. Era utilizado comumente no judaísmo e no idioma hebraico, em geral, para denotar um ser humano, uma pessoa. Tá? Então, é uma expressão idiomática, como ele diz, Ben Adão, né? Ben Adão. Então, ele é o Filho do homem e lhe deu o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Ele é o homem. Ele é o encarnado, ele é o ser humano, porque Jesus encarnou. Então é um Filho de Deus encarnado. Vamos para o próximo, que é Evangelho de João, capítulo 5, 37 e 38. Kardec colocou as anotações, a gente está fazendo um estudo en passant, tá? E o Pai que me enviou deu, ele próprio, testemunho de mim. Jamais ouviste a sua voz, nem vistes a sua face.
E a sua palavra não permanecerá em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Então, novamente, colocando Jesus como enviado e Deus como aquele que enviou. Você vê como é o Evangelho de João? É místico, né? Ainda no Evangelho de João, capítulo 8. Quando eu julgasse, o meu julgamento seria digno de fé, porque não estou só. Meu Pai que me enviou está comigo. Esse julgamento aí, não dá para a gente pensar Jesus sentado no trono, olhando para a gente e julgando. Nós espíritas sabemos que a lei de Deus está gravada na consciência. E é aquele período que toda a lei de Deus que está gravada na consciência e que Jesus veio nos lembrar, ela nos julga. Essa citação aqui é a prece de Jesus. Ele coloca como prece de Jesus. Mas vamos ver aqui, tem vários. De um tempo para cá eu tenho me questionado que tem toda a oração de Jesus, né? Então, por exemplo, tem um dos momentos antes dele ser preso que ele se afasta, vai orar e pede para os discípulos o quê? Ficarem vigilantes, né? Para que eles pudessem orar também, que os momentos eram difíceis. Então Jesus vai, e quando Jesus volta, eles estão dormindo. E quem foi que anotou a prece de Jesus? Se eles estavam dormindo, Jesus ficou distante. Como é que tem toda a fala de Jesus? Então a gente observa que tem uma licença poética aí, que tem, alguém deduziu o que Jesus orou. Mas nessa oração aqui é como se Jesus estivesse com medo. E ainda tem uma coisa assim, e aí chegou um anjo e deu força para ele. Gente, não tem nenhum espírito que pode dar força para Jesus, porque ele é o Cristo. Então tem algumas coisas que a gente, essa aqui em particular, eu digo, poxa, mas se Jesus saiu para orar, eles disseram, pediu para eles ficarem, né, orando e vigiando, esse é o momento que vocês precisam orar. E aí quando Jesus volta, os três estão dormindo, João está dormindo, Tiago está dormindo e Pedro está dormindo. Tá, João escreveu o Evangelho, escreveu com 90 anos, mas ele estava dormindo nessa hora, ele não teve como ouvir a oração de Jesus. E Jesus se distanciou um pouco. Eu não imagino Jesus gritando, orando. Pedro não escreveu o Evangelho, mas ele falou para Marcos e Marcos escreveu o Evangelho. Mas mesmo assim, eles também estavam dormindo. Os três dormiram nesse momento. Então, fica aqui uma interrogação. Mas vamos lá. Tendo dito estas coisas, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, olha aqui, ó. Meu Pai, a hora é vinda. Glorifica teu filho, a fim de que teu filho te glorifique. Como lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhes deste. Ora, a vida eterna consiste em te conhecer. Olha aqui ele explicando. A ti que és o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que tu enviastes. Essas aqui são as preces, né? Citação. Evangelho de João. Outra citação aqui, ó. Eu te tenho glorificado na terra. Acabei a obra que me encarregaste. E tu, meu Pai, glorifica-me, pois agora também em ti mesmo, dessa glória que tive em ti antes que o mundo existisse. Porque nós sabemos que Jesus é um Cristo antes que o planeta existisse. Porque Jesus evoluiu em uma galáxia que talvez não mais exista, com certeza. Porque só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era um Cristo e ele já estava em Deus. Porque ele já era um Cristo, entende? Que ele diz assim, ó. Eu te tenho glorificado na terra. Eu tenho te glorificado na terra. Acabei a obra que me encarregastes. E tu, meu Pai, glorifica-me, pois... Agora também em ti mesmo, dessa glória que tive em ti antes que o mundo existisse. Você não dá conta de interpretar isso aqui sem o Espiritismo. De entender que ele era um Cristo, que ele viveu em outro planeta, que ele evoluiu, que ele cresceu, que ele alcançou, pelos próprios méritos, o ponto em que ele está na condição de um Cristo, e que hoje ele é o responsável pelo planeta Terra, na condição de um irmão mais velho. Vamos lá.
Dentro em pouco já não estarei no mundo. São várias preces de Jesus, ele foi pegando aqui. Dentro em pouco já não estarei no mundo, mas quanto a eles, estão ainda no mundo. E eu regresso a ti, Pai Santo. Conserva em teu nome os que me deste, a fim de que eles sejam como nós. Então aqui mais uma vez mostrando que ele é o Filho e o Pai, eles que voltam ao Pai, né? Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus ensinou tudo e o mundo odiou a palavra dele. Porque eles não são do mundo, como eu próprio não sou do mundo, né? Está, mas não é. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade mesma. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Então, as orações de Jesus feitas ali naquela reunião, a gente consegue até entender que alguém anotou alguma coisa. Mas aquelas que ele sai e fica sozinho... Continua ainda, isso aqui é antes da prisão. Não peço apenas por eles, mas também pelos que em mim hão de crer pela palavra deles, a fim de que estejam todos unidos, como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles, do mesmo modo, sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Novamente, né? Vamos lá, outro aqui. Meu Pai, desejo que, lá onde eu estou, os que tu me destes também estejam comigo, né? E esses que tu me destes são aqueles que tu me confiou. Quem são? Os terrícolas. Tá difícil, gente? Os terrícolas. Jesus é o responsável por todos nós, né? Deus nos confiou a ele. Como ele diz, aonde eu estou, né? Lá onde eu estou, então você imagina a dimensão que está o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, eu gostaria que todos os terrícolas também estivessem comigo, a fim de que contemplem a minha glória, glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Novamente aqui falando. Então, antes do mundo existir, Jesus já era um Cristo, né? Vamos ver aqui, ó. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te tenho conhecido. E estes conheceram que tu me enviastes. Fiz que eles conhecessem o teu nome, e ainda o farei que o conheçam, a fim de que o amor com que me tens amado esteja nele, e eu próprio neles esteja. Isso está no Evangelho de João, capítulo 17, 1 a 5, e o versículo 11 a 14 e o versículo 17 a 26. Tudo isso aqui está no Evangelho de João, essas preces. E ainda tem aqui, Evangelho de João, capítulo 10, 17 a 18. É por isto que meu Pai me ama, porque deixo a vida a retomar. Ninguém me tira, sou eu que a deixo de mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. É o mandamento que recebi de meu Pai. Então, novamente aí citando o meu Pai. Gente, é muitas informações, eu sei, mas é só para a gente ter um movimento assim, en passant. Primeiro, o propósito do professor Allan Kardec é fazer as anotações mostrando que Jesus é o Filho e que Deus é o Pai, tá bom? E aí tem mais anotações e fica para o nosso próximo estudo. Foi bom, gente? Deu para compreender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que o nosso querido professor Allan Kardec está fazendo? Ele está pegando as citações do Evangelho, do Novo Testamento, as falas do nosso Senhor Jesus, anotado pelos evangelistas, falas essas que deixam bem claro que Jesus é o Filho e que Deus é o Pai, que Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o Filho, mostrando o equívoco da afirmação que Jesus seria Deus. O que seria honrar ao Cristo? Isso é lábios? Não. Honrar ao Cristo é atitude.
as atitudes que Ele, nosso Senhor, nos ensinou. Se nós não honramos o nosso Senhor com atitude, a gente também não está honrando a Deus. Por quê? Porque as lições que o nosso Senhor nos trouxe não são lições pessoais, são lições divinas. Nosso Senhor Jesus veio nos ensinar as lições de Deus, que são as lições do amor. Aquele que ouve a minha palavra é aquele que vive a minha palavra. Porque às vezes a gente só escuta, mas não vive. Se eu vivo 100% as lições de Jesus e creio naquele que o enviou, em Deus, eu não preciso mais encarnar. E crer não é apenas dizer eu acredito, crer é viver. Então, se eu estou no grau que eu vivo 100% o Evangelho de Jesus, eu já aprendi todas as lições, eu permaneço na vida eterna, ou seja, eu não preciso mais morrer, ou seja, eu não preciso mais entrar na carne. Vida eterna é eu não preciso mais reencarnar, porque a morte física é uma experiência do corpo físico. Por isso é que a gente aprende espiritismo. Jesus é a porta e a doutrina espírita é a chave para abrir essa porta. Se a gente não tem os recursos da doutrina, a gente não tem como interpretar isso aqui. Porque o morto, ele não progride. Então, quantos de nós estamos encarnados na Terra sem progredir? Estacionado. Logo, nós estamos o quê? Mortos para a vida real, que é a vida de aprendizado, de luta, de sacrifício, e aí há crescimento. A voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão. Então, Madalena estava morta. Ela voltou, ela viveu. Saulo de Tarso estava morto, ele viveu. Por exemplo, tem uma das cartas de Paulo que diz: levanta, ó tu que dormes. Levantar é ressuscitar, é estar de pé. Ressuscitar nos foi ensinado que seria o espírito voltar à carne. Isso pode até ser dentro do conceito católico, mas dentro do conceito judaico, ressuscitar é estar de pé, é levantar. Então, quando a gente escuta lá Jesus ressuscitou, Jesus ficou de pé. Ele é o filho do homem. Filho do homem, gente, literalmente, quer dizer filho de Adão. Era utilizado comumente no judaísmo e no idioma hebraico, em geral, para denotar um ser humano, uma pessoa. Não dá para a gente pensar Jesus sentado no trono, olhando para a gente e julgando. Nós espíritas sabemos que a lei de Deus está gravada na consciência. E é aquele período que toda a lei de Deus que está gravada na consciência e que Jesus veio nos lembrar, ela nos julga. Porque nós sabemos que Jesus é um Cristo antes que o planeta existisse. Porque Jesus evoluiu em uma galáxia que talvez não mais exista, com certeza. Porque só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era um Cristo e ele já estava em Deus. Porque ele já era um Cristo, entende? Que ele diz assim, ó: eu te tenho glorificado na terra. Eu tenho te glorificado na terra. Acabei a obra que me encarregastes. E tu, meu Pai, glorifica-me, pois agora também em ti mesmo, dessa glória que tive em ti antes que o mundo existisse. Você não dá conta de interpretar isso aqui sem o espiritismo. De entender que ele era um Cristo, que ele viveu em outro planeta, que ele evoluiu, que ele cresceu, que ele alcançou pelos próprios méritos o ponto em que ele está na condição de um Cristo, e que hoje ele é o responsável pelo planeta Terra, na condição de um irmão mais velho. Jesus é o responsável por todos nós, né? Deus nos confiou a ele. Você imagina a dimensão que está o nosso Senhor Jesus Cristo? E ele diz: eu gostaria que todos os terrícolas também estivessem comigo. Antes do mundo existir, Jesus já era um Cristo, né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.